Então, meus amores, eu queria explicar uma coisa para vocês. Normalmente, nas minhas orações aqui, eu peço pelos usuários de droga e peço pelos irmãos que prostituem nas ruas, só para lembrar que eles são nossos irmãos mesmo, tá? Não é porque eles fizeram uma escolha, assim, viraram uma curva errada na vida, que eles merecem carregar a cruz sozinhos, tá? A gente tem que acolher, a gente tem que ajudar, ok? Nós já andamos por aí também, já andamos por essas curvas erradas, e graças a Deus, nós somos auxiliados. Então vamos lá. Eu gosto muito de assistir palestras espíritas no YouTube, sabe? Então, esses dias eu levei até uma bronca de uma amiga aqui que falou assim: você não pode levar o celular para o banheiro porque esquenta, porque molha, porque vai estragar, porque vai. Então, agora eu embrulho ele em plástico. Eu coloco ele na janela do banheiro e dá-lhe palestra, né? Mas eu não gasto muita água não, para prestar atenção. A palestra sempre dá o tempinho do meu banho, assim. Então, nossa, escuto muita coisa boa. E que delícia que é, porque você está lá relaxando, tomando banho e ouvindo coisa boa, em vez de ficar com os pensamentos ruins. Porque o banho é uma bênção. A água é uma bênção. Ela lava o corpo e ela lava a alma. Ela lava a alma mesmo. A água é uma bênção, é uma coisa assim, muito divina. E daí, enquanto você está lá relaxando e recebendo essa bênção, né, ouvindo a palestra, assim, eu não sugiro que se estragar o celular, tá? Mas eu tenho feito isso. E daí tenho ouvido muito palestra a respeito do tema de hoje, que é o talento de cada um. Que ela é com base na parábola dos talentos de Jesus. Porque assim, para esclarecer, todas as apresentações, palestras que vocês assistirem aqui no MAI, todas, sem exceção, elas são sempre à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo. À luz do Evangelho de Jesus. E aí com a explicação segundo o Espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é que os 4 livros que tem na Bíblia, né, dos 4 discípulos de Jesus, João, Marcos, Mateus e Lucas. E daí a gente tem a explicação dos Espíritos a respeito disso, tudo compilado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tiver, é muito bom ter. Assim, esse é o básico do básico do Espiritismo, né? Então, aí, existe no Evangelho um sermão que Jesus fez no Monte das Oliveiras, que é chamado de sermão profético. Sermão das dores. Ele tem vários nomes, assim, dependendo da doutrina e da religião, né? Esse sermão, eu conheci como sermão profético, né, no Espiritismo. Então, esse sermão profético, ele fala que Jesus mostrou-se lá há 2000 anos, previsões, ele nos trouxe, ele já tinha há muito mais tempo, previsões do que nós iríamos passar, do que ia acontecer conosco, humanidade, espíritos, encarnados, desencarnados e o planeta Terra. Então, assim, para a gente entender, bem rapidinho, uma pinceladinha só, nós temos várias classes de espíritos, né? Nós temos desde os espíritos infelizes até os puros, que a gente não imagina o que seja. Mas digamos assim que uma barata tivesse o mesmo raciocínio que eu. Ela me olharia e falava: meu Deus, um dia eu quero chegar lá. Eu não me acho nada, né? Mas ela é uma barata, ela vive no esgoto, ela come sabe Deus o que, eu nem quero imaginar. Então eu penso: nossa, um dia eu quero ser que nem esse espírito. Então os espíritos puros são isso para nós. Nós vamos uma barata e falamos: meu Deus, não sei se vou chegar lá um dia. Então é mais ou menos assim. São várias classes de espírito, isso vocês podem ver no livro dos Espíritos, tem um capítulo sobre isso, né, a classificação dos espíritos. Nós somos a barata e Jesus é o espírito puro. Jesus é um espírito puro há bilhões de anos. Jesus é o governador do planeta Terra. Ele já estava quando o planeta foi criado. Seja lá por qual teoria for, tá? Que seja a união de várias moléculas, várias partículas no universo, foram se juntando e crescendo e expandindo até que a Terra se formou,
Ou seja, pela teoria de Deus, chegou um dia e falou, eu vou criar a Terra. Jesus estava lá, desde as primeiras partículas. Ele já estava, ele já era um Cristo. Então, vejam bem, a Terra foi criada há 4 bilhões de anos, tudo arredondadinho, tá? 4 bilhões de anos foi criada. E Jesus já era um Cristo. Vejam vocês, 2000 anos depois que ele esteve aqui, eu ainda sou uma barata. E há 4 bilhões ele já era um Cristo. Então, por aí vocês têm mais ou menos uma noção do que é Jesus, né? Então, aí a Terra, quando a Terra foi criada há 4 bilhões de anos e Jesus já era um Cristo, já estava lá, ele já sabia de tudo que ia acontecer no planeta. Tudo. Todas as mudanças pelas quais o planeta ia passar. Aquecimento, resfriamento, cobre de lava, cobre de gelo, vem dinossauro, vem ameba, vem o ser humano. Ele já sabia de tudo. Porque ele é o governador. Ele é, no Espiritismo, ele é o governador do planeta Terra. Então, para vocês terem mais ou menos uma noção do entendimento que Jesus tinha das coisas quando ele reencarnou aqui. Para vocês terem mais uma ideiazinha, quando Jesus reencarnou, para colocar um espírito daquele que late dentro de um corpo de carne, dentro de uma barata, Jesus levou mais ou menos 10 séculos para se preparar, para conseguir reencarnar num corpo com a nossa matéria densa aqui no planeta Terra. Assim, 10 séculos para se preparar. Então, você já tem mais uma noção do que foi para ele, né? Aí, é mais ou menos como se a gente quisesse colocar o Sol dentro desse vaso, sem quebrar. E Jesus teve que viver 30 anos desse jeito. 33 anos. Foi muito sofrimento para ele. Não para ele espírito, mas para o corpo dele. Então tá, então agora a gente já sabe qual é o quilate, né, do Espírito de Jesus. Ele já sabia de tudo há 4 bilhões de anos. Aí ele vem com toda essa sabedoria, toda essa luz, esse sol que ele é, reencarnar no nosso meio. Abra a tampa do bueiro e coloque um holofote de estádio lá dentro. É mais ou menos essa, né, ratos e baratas desesperados correndo para tudo que é lado, querendo matar aquela luz. Apaga isso aí que está, né, acabando com o nosso submundo. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, tanto que conseguiram, apagaram a luz, assim, aos nossos olhos, né? Então, isso tudo para quê? Para dizer por que Jesus falava por parábolas. Por causa disso. Porque ele sabia de tudo isso, ele era toda essa luz, ele tinha todo esse conhecimento, ele tinha toda essa bagagem. Naquela época, Jesus falava muito em aramaico. Aramaico era uma língua que tinha um vocabulário muito, muito tosco, assim, tosco no sentido literal da palavra mesmo, muito, assim, pobre, né? Uma palavra significava várias coisas. Então Jesus tinha que explicar coisas que ele já sabia há 4 bilhões de anos para espíritos que estavam engatinhando na evolução da humanidade, espíritos que viviam sob o regime da violência extrema como lei. Inclusive Moisés trouxe essas leis, porque era o que ele podia naquela época, não tinha outro tipo de conhecimento. A lei da violência, a lei da estupidez, a lei do adultério, e era o que era aceito naquela época. Aí vem Jesus, que é o amor personificado, para explicar, não é nada disso, mas tinha que falar devagar, senão eles não iam deixar ele abrir a boca a primeira vez. Então ele falava por parábolas, ele contava historinhas que eram contextualizadas ao costume, assim, à cultura da época, né? Tudo ele contextualizava lá. De lá para cá o mundo andou. A essência crística ficou na nossa alma, aquilo que Jesus ensinou, mas os exemplos que ele usou já mudaram, né? Então a gente sempre tem que contextualizar as palavras de Jesus à cultura da época, tá? Então por isso ele falava por parábolas. Todo mundo está me ouvindo lá, porque eu estou com esse microfone está fora do lugar. Bom, então esse sermão profético
escatológico, Sermão das Dores, como é conhecido também, principalmente no meio evangélico, nós temos falado muito Sermão das Dores. Ele fala da transição planetária. Todas as parábolas que Jesus falava nesse sermão profético, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, sobre essas duas nós vamos falar hoje, falam sobre a transição planetária. Então é interessante, assim, estava pesquisando isso na internet, que assim, se a gente for lá no capítulo do Evangelho de Mateus, 25, eu acho, 24, que fala, eu não sou muito boa, tá? Eu acho bem legal, já falei aqui aquelas pessoas que falam, o livro dos Espíritos, questão 634, o cara fala a questão e a resposta, acho isso muito legal. Eu tenho que trazer cola, não decoro, mas eu acho que é capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Ele fala da transição planetária. Então, assim, essas duas parábolas, das 10 virgens e dos talentos, elas estão em seguida, uma em seguida, porque foi assim, um dos discípulos, eu acho que foi João, perguntou para Jesus, foi Mateus, perguntou, posso escrever isso no São Paulo? E daí Jesus, não que ele não quisesse, mas ele preferia que isso ficasse escrito no coração dos homens. Mas ele falou, pode escrever. Assim, quando vocês quiserem lembrar, entender as coisas que eu falei, leiam os escritos. Né? Então aí começou esse negócio de escrever tudo que Jesus falava. Então aí Mateus escreveu sobre essa parábola das 10 virgens, que eu até trouxe ela aqui porque algumas palavras são diferentes. É assim. Eu copiei aqui a palavra no livro. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Vejam como que vocês entendem isso, tá? Que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Tardando o noivo, todas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um alarme, eis o noivo que chega. Então todas se levantaram para ir ao encontro do noivo e prepararam suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes, deem-nos o seu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam, talvez não haja bastante para vocês e para nós. Vão aos que vendem e comprem para vocês. Enquanto foram comprar, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando vieram as virgens, notem que muitas historinhas de Jesus ele fala, fecha a porta, bate na porta, abre a porta, fechou a porta, sempre tem uma porta fechando. Quando vieram as virgens tolas, bateram a porta e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Alguém entendeu isso aqui? Bem sério, gente. Nem eu. Eu li muitas vezes essa parábola. Essa parábola e a parábola dos talentos, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu li ao longo da minha vida até conseguir entender. Se a gente pensar assim, 10 virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. O que a gente pensa? Pega uma lâmpada dessa, tem que ser virgem e vai ao encontro do noivo. Então aí a gente entende, né? Naquela época podia a poligamia, então ele ia casar com 10 virgens, né? 5 eram tolas, 5 eram prudentes, não sei porquê, não entendi também. As tolas levaram azeite. 5 iluminam e 5 cozinham para o noivo, sei lá, não sei, tá bolinho de chuva, talvez. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas e as outras não. Aí o noivo se atrasou e todas adormeceram. Parece que... O azeite era para candeeiro. Então, é isso aí. A mesma, então daí está dando o noivo, todas adormeceram. Parece que perdeu um pedaço da história aqui. Umas levaram azeite, outras não. Aí o noivo se atrasou e elas dormiram. Aquelas que não tinham levado, eu estava no azeite ainda. Aquelas que não tinham levado a reserva ficaram no escuro.
Né? E as outras... Vamos ver, já vamos entender. Aí, à meia-noite, ouviu-se um alarme. Eis o noivo que chega. Não sei que alarme era esse. Só que no fim da parábola, ele fala assim, ó. Enquanto elas foram... Ali, elas estavam às 10 dormindo. À meia-noite, deu um barulho qualquer lá. Eis o noivo que chega. E daí, 5 saíram correndo para comprar azeite. Enquanto elas estavam comprando, veio o noivo. Então, o noivo não estava chegando ainda. Enfim, era difícil. É difícil para nós entendermos as parábolas de Jesus contadas com aquele, tem muito a ver com a tradução. Vocabulário, né, da época. Vocabulário da época. Tem muito a ver com a tradução também, foram muitas traduções de 2000 anos para cá. E também existem outra coisa. Alguns evangelistas conviveram com Jesus, outros não. Por exemplo, Lucas não conheceu Jesus. Então, o que Lucas escreveu, ele escreveu baseado no que outros escreveram, principalmente nas histórias que ele ouvia de Pedro, quando ele ia na casa do caminho visitar Pedro. Então, a gente tem que dar esse desconto, tá? E aí depois teve as várias interpretações, talvez a gente nunca vai saber o que foi que realmente Jesus falou. Pode ter perdido um pedaço da história aqui. Aí fui pesquisar um monte de vezes a explicação disso aqui. Então a gente vai entender o que ele queria dizer. Virgem. Eu imagino que aqui 99% das pessoas entendeu o que eu entendi nas primeiras vezes que eu li essa palavra. Que virgem é uma mulher que nunca conheceu um homem. Sim. Mas não é. Virgem, naquela época, equivalia às damas de honra do casamento de hoje. Elas eram responsáveis por iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Era um costume bem diferente do nosso. Essas eram as virgens. Elas não eram as noivas. Elas não casaram. Elas não casaram com o noivo. Elas só eram as acompanhantes. Elas guiavam o noivo até a casa da noiva. Dama de honra. É como se fossem as damas de honra. Daí as bodas, que fala aqui, né, que as bodas das 10 virgens, é a união com Deus. Isso é o floreio que Jesus coloca na historinha, tá? Ele conta uma historinha a respeito do casamento, floreando para explicar que as bodas são a união com Deus. É a lealdade, a nossa lealdade ao reino de Deus. É a construção do reino de Deus dentro da nossa casa. Que é dentro do coração. O noivo é Jesus. Jesus foi guiado pela luz divina até dentro da nossa casa, para que nós construíssemos a nossa união com Deus aqui dentro. Ele é o noivo. A noiva não é citada na parábola, mas a noiva, que todo mundo pensa que é o cristianismo, que é a religião, que é a igreja, a noiva é a terra. Então, começa a ficar claro agora? Nós fomos iluminados para que nós entrássemos na casa da noiva, que é a terra, para recebermos o noivo, construir o reino de Deus dentro de nós. Mas como que conseguiu chegar a essa conclusão? Podemos deixar por fim? Obrigada. Porque é cumprido aqui, senão não vai dar tempo. Então, e o casamento, a boda em si, é o mundo regenerado. É o planeta, é a Terra, depois da transição. Por isso que essa parábola está no sermão profético, porque ela fala da transição. Depois do nosso casamento com o reino de Deus, a Terra será um mundo regenerado. Um mundo de amor, um mundo onde o bem impera. Ainda vai existir o mal, mas a proporção vai ser inversa, do mal e do bem. Então eu achei isso muito bacana, porque eu nunca tinha entendido muito bem. O que essa parábola das 10 virgens quer dizer para nós, que tem a ver com a nossa parábola dos talentos, a lição dela
É oração e vigilância. E expectativa. Nós temos que nos manter em vigilância. Nós não podemos dormir como as 10 virgens dormiram. Porque quando Jesus chegar e entrar no mundo de regeneração, nós que não levamos azeite para colocar na lâmpada, para manter a lâmpada acesa, na última hora a gente vai correr atrás dessa luz, né? E quando nós voltarmos com ela, o mundo de regeneração já vai ter passado e nós ficamos. O que significa isso? Que a gente tem que se manter em vigilância constante contra nós mesmos. A respeito de nós mesmos, não contra. Contra os nossos pensamentos. Porque o grande inimigo do ser humano mora dentro da cabecinha dele. A única criatura no mundo, no universo, que pode derrotar a nós, somos nós mesmos. Nós somos o nosso grande e maior sabotador. É através do nosso pensamento, aquilo que nós pensamos a respeito de nós e do próximo. Nada, absolutamente nada, uma falha, gente, é culpa do outro. Ah, foi ele que me atropelou, foi ele que me bateu, foi ele que provocou. Nada é culpa do outro. Não cai uma folha seca numa árvore podre sem conhecimento de Deus. Nada é por acaso. Nada acontece fortuitamente. Tudo está marcado. Eu posso mudar o meu destino, sim. Para o mal ou para o bem, dependendo da forma como eu me comporto, como eu me dirijo, como eu deixo que o meu pensamento me dirija nessa vida. Bom, então, aí toda essa história do sermão profético começou quando eles estavam saindo do templo, Jesus e os discípulos. E aí os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a construção do templo, né? Falaram, olha só que construção assim, faraônica, né? Que coisa maravilhosa, que lugares maravilhosos, que construção riquíssima, poderosa e, né, que riqueza de material e de detalhes, porque os templos eram coisas assim de outro mundo mesmo, né? E aí Jesus fala, eu adoro essa frase, veem tudo isso, em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Olha que delícia isso. Por que isso é bom, gente? Porque a matéria não vai sobreviver. A matéria, ela começa a se destruir no momento em que ela é criada. Eu já estou me destruindo no momento da minha concepção. Não é quando eu nasço que eu já começo a envelhecer. No momento da concepção, quando o espermatozoide entra no óvulo e há a fecundação, já começa o apodrecimento da minha matéria. Então eu não tenho um ápice. Nunca tenho um ápice. Eu estou sempre, materialmente falando, eu estou sempre em sentido de decesso. Eu não faço, até os 20, né? E aí depois... Falando sobre os olhos da matéria, sim, tá? Mas falando sobre a ótica espiritual, não. A matéria está sempre em transformação. Aí nós achamos essa palavra, apodrecimento e destruição. Tudo bem, mas a matéria está sempre em transformação. A Terra se transformou, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ver na internet videozinhos a respeito da formação da Terra, da evolução da Terra, nossa, ela se transformou muito, muito. Inclusive, a geografia da Terra, como nós conhecemos, como é aceita, assim, nos nossos, né, estudos aqui terrestres, mudou muito. Mudou bastante, mudou a forma, mudou o clima, mudou, as coisas mudaram de lugar, mudou a constituição, mudou tudo. A física quântica diz, inclusive, que mudou o tempo, que o nosso tempo é muito mais curto hoje do que ele era antes. Passa muito mais rápido. Eles têm uma explicação muito bacana, não cabe aqui agora. Então Jesus fala isso, não restará pedra sobre pedra. Aí ele aproveita e já começa o sermão profético, dizendo que aparecerão muitos profetas falando em nome dele, muitos inclusive dizendo, eu sou o Cristo, dizendo, vá para o deserto, que Jesus está lá,
Vá para o alto mar, Jesus está lá. Ah, não, Jesus está na Europa. Não, Jesus reencarnou. Tem muito isso. Tem bastante. E tem uns que falam com tanta convicção, dão uma explicação tão sistematizada que a pessoa meio que balança. Existia uma época, um livro ou um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas que falava de uma forma assim, uma explicação tão coesa, que Jesus e Maria de Madalena eram casados. Não, que eles tinham filhos, e que Jesus tem descendentes, e que foi encontrado. Código da Vinci. Código da Vinci, obrigada. Código da Vinci. Foi encontrado, inclusive, túmulos dos descendentes de Jesus e Maria Madalena. E, gente, é uma explicação assim tão lógica, tão coesa, que tem muita gente que fica, nossa. Ele fala a respeito do quadro da Santa Ceia, porque Da Vinci, quando pintou a Santa Ceia, ele colocou João, que era o apóstolo mais próximo de Jesus, do lado de Jesus. E daí eles dizem que não, que na verdade João é Maria de Madalena. E que se vocês olharem, eles estão numa posição que forma o vaso sagrado, que é o útero de Madalena, que é onde foi depositado os descendentes de Jesus. É uma coisa assim. E Jesus previu isso. Virão falsos profetas e vão virar a cabeça de vocês de ponta cabeça. E vocês vão acreditar. Então, ele já trouxe isso, ele já sabia disso há mais de bilhões de anos. Ele trouxe para nós há 2000 anos de uma forma um pouquinho mais sutil. Então ele fala, virão falsos profetas se autoproclamando Cristo, eles vão prever guerras, eles vão prever doenças, epidemias, pandemias. Não teve isso? Teve isso bastante. Existia um povo que sabia quem é que ia ganhar a Copa do Mundo e dava certo. Povo profeta. Acho que isso Jesus não imaginou. Acho que Jesus deve ter pensado, agora eu já vi tudo. Só que Jesus falou, não se alarmem. É preciso que essas coisas aconteçam para que haja a transformação da matéria. Aí ele diz que nessas coisas que realmente vão acontecer, se levantará nação contra nação, pai contra filho, mãe contra filho, cônjuges entre si. Haverá fome, haverá terremotos, maremotos. Isso será o princípio das dores. Por isso é chamado Sermão das Dores. Vocês serão mortos e odiados, torturados por causa do meu nome. Isso ele falando para os discípulos que estavam começando a receber a missão. Olha que legal. Bacana, né? Eles devem ter se sentido assim, não, tranquilo, esse a gente tira dele. Aquele que perseverar será salvo, o evangelho será proclamado no mundo inteiro. E daí virá o fim. Então veja, as dores que ele previu não são o fim. O fim vem depois. Porque as dores, que todo mundo chama de destruição, são o agente transformador do planeta e da humanidade. Por que a gente tem que passar pelas dores? Porque nós fomos as 5 virgens sem azeite que dormiram enquanto o noivo veio. Senão a gente estava lá com as outras 5, que mantiveram a vigilância, a oração e a expectativa. Não, a gente não vai se entregar para o cansaço, que é o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Vocês vão ser perseguidos, mortos, torturados, mas se entregar para o cansaço, para a dor, vai voltar para cá. Tem que aprender. Não pode chegar lá num lugar de trabalho, de amor incondicional, com a moral que nós temos agora. Não vai casar. Como os exilados da capela. Se alguém não leu esse livro, eu sugiro que leia. Muito bom. Fala exatamente a respeito disso. Espíritos atrasados vivendo em um mundo adiantado, que quando chegou o momento da separação do joio e do trigo, que Jesus falou, que são 2 sementes muito parecidas. O joio é uma praguinha danada. Para quem entende de agricultura, ele é muito parecido com o trigo. É difícil, na hora da colheita, você saber o que é joio e o que é trigo. E na hora da separação do joio e do trigo, os da capela, que ainda eram joio, foram exilados para um mundo inferior.
de muito sofrimento, pouca luz, muito mal, muita dor, chamado Terra. A Terra é um planeta escola, porque para algumas pessoas, para alguns espíritos muito endurecidos, a dor é a melhor professora. Então, existem muitas moradas na casa do Pai, não foi o que Jesus falou? Mas a gente teve que vir para cá. Escolha nossa. Não existe Deus vingativo. Não existe Deus punitivo. Não existe. A escolha foi nossa. Bom, no teor integral do sermão profético, a gente consegue distinguir 4 significados. Tem muita coisa lá, tá, gente? Eu trouxe assim um centavo de tudo. A natureza dos acontecimentos em primeiro... Perdão, o alerta em primeiro lugar, quando Jesus falou, vai acontecer. Dor, guerra, cataclismo, hecatombe, né? Então, esses acontecimentos, esse alerta de Jesus a respeito dos acontecimentos é o primeiro significado que a gente encontra lá. O segundo é a natureza desses acontecimentos, as dores. Terceiro é o comportamento dos cristãos, a vigilância, levar azeite, não dormir. E o quarto, os aspectos do reinado da paz, que é da transição para o planeta regenerado. Então, é quando elas entraram na casa da noiva e as atrasadinhas que tinham que comprar azeite ficaram de fora. Essa é a porta que se fecha, que Jesus fala. Nós temos um planeta já reservado para quem não conseguir acompanhar a evolução pela qual a Terra vai passar. Esse planeta já está próximo do nosso. Não significa que ele vai passar do lado e vai levar todo mundo, né? Vamos, Cris, vamos, você não, mas vamos, Lu, vamos, né? Quem pro planeta não vai ser assim. Eu vou desencarnar e eu vou reencarnar nesse planeta inferior. Ah, mas a gente regride? Não, a gente não regride. Então, por que eu vou voltar para o mundo inferior se eu não regrido? Porque eu não acompanhei a evolução da Terra. Eu vou ficar num mundo que tem o mesmo grau de evolução que o meu, que no momento da transição não vai mais ser a Terra, tá? Não há regressão na evolução do ser humano, na evolução do espírito. Bom, aí a gente passa para a parábola dos talentos, que é a nossa conversa de hoje. Parece que não é, mas é. Jesus fala na parábola dos talentos o seguinte: eu tenho ela aqui. Alguém não leu essa parábola ainda? Todo mundo já leu a parábola dos talentos? Eu vou passar rapidinho por ela, só para a gente entender o que são. Jesus fala de um senhor que foi viajar durante muito tempo para muito distante, e durante essa viagem ele deixou três servos cuidando da propriedade dele. Tudo contextualizado lá na cultura da época, tá, gente? Não analisem nada agora sobre o nosso aspecto aqui. E a cada um deles ele deu uma quantidade de talento. O que era talento na época de Jesus? Que todo mundo pensa que era uma moeda de prata? Não era. Talento era uma moeda de troca, não uma moedinha. Era uma moeda de troca. Ela tinha um valor pecuniário financeiro, mas talento era um peso. Era um peso em algum metal precioso. Então, dependendo do metal, o talento valia um tanto. Normalmente, o talento mais usado, ele tinha vários pesos, mas o mais usado na época tinha em torno de 30 a 35 quilos. Então, o talento, esse que Jesus fala aqui, era como se fosse um bloco de prata. Existia o de ouro, mas aqui no caso ele fala na prata, na própria parábola ele fala. Era um bloco de prata de 34 quilos, mais ou menos, que tinha um valor. Aí eu trouxe aqui o valor desse talento. Em prata, ele valia, eu não fiz a conversão, tá? $6.500. Um talento desse, que Jesus fala na parábola, valia $6.500. Em ouro, ele valia $380 mil, mais ou menos. Então, naquela época, o ouro já era, né, o senhor da riqueza. Então, Jesus fala aqui que o senhor saiu para essa viagem, chamou esses 3 servos, e daí ele deu para um servo 5 talentos. Vezes 30, 150 quilos de prata, mais ou menos. Para o outro ele deu 2, 60 quilos.
e para o outro ele deu 1. Por que essa diferença? Porque esse senhor da sociedade sabia muito bem qual era a capacidade de cada um de administrar os seus bens. Então, aquele que ele sabia que ia dar conta, ele deu 5, para o outro deu 2 e para o outro deu 1. Muito tempo depois, inimaginavelmente, muito mesmo, esse senhor volta. E daí os servos vão prestar conta desses talentos que eles receberam. Chamou o primeiro que ganhou 5, daí ele falou, olha, senhor, eu apliquei os seus talentos e ganhei mais 5. Então, aqui eu estou lhe devolvendo 10 talentos. Aí o senhor falou, você é um bom servo, e porque você multiplicou o muito, sobre muito eu vou te dar a felicidade. Entre na felicidade do teu senhor. Chama o segundo, que ganhou 2 talentos. Eu apliquei os seus talentos e ganhei mais 2. Então, aqui tem 4 talentos que eu estou me devolvendo. Ele falou, então você também a mesma coisa que falou para o outro. Aí chamou o último, coitadinho, mais medrosinho, não sabia de nada da vida, preguiçosinho. E daí ele já foi logo se explicando, olha, sei que o senhor colhe onde o senhor não semeia, tira leite de pedra, dá nó em pingo d'água. Eu fiquei com muito medo de perder o seu talento, enterrei, escondi bem no fundo da terra e agora desenterrei e está aqui, estou lhe devolvendo o talento para mim. Então você aí o senhor falou, você é um preguiçoso, não é um bom servidor, então você vai perder esse talento, porque os outros que multiplicaram, o senhor deu os talentos para ele. Você devolve esse talento, você vai ficar sem nada. Até aquilo que você acha que tem, eu vou tirar de você. E falou, joguem esse mau servidor nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus falava muito em pranto e ranger de dentes, como nós falamos muito em provas e expiações. Porque nós choramos e rangemos e mais os nossos dentes para passar pelas nossas provas e as nossas expiações. Gente, o que é entre no gozo do seu Senhor, entre na felicidade do seu Senhor? Venha comigo para o mundo de regeneração. Você está preparado, porque você multiplicou os talentos. Você não ficou com eles para você. Você multiplicou e você devolveu a quem o talento realmente pertence, porque nada que é material é nosso. Nada, nada. Eu posso estudar muito, eu posso fazer faculdade, pós-graduação, eu posso fazer MBA, eu posso fazer doutorado, PhD, mestrado, o que mais imaginarem nesse mundo. E com isso eu posso construir impérios. Como nós temos exemplos aqui, vamos falar de um exemplo que nós conhecemos, Ike Batista. E nada disso é meu. Não é nada meu. Se eu morrer amanhã e deixar herança para os meus filhos, que é muito justo, Deus aprova isso. Claro, eu posso deixar herança para os meus filhos, mas eu não sei se eles são merecedores dessa herança, para o bem ou para o mal. E se eles não forem, a vida vai dar um jeito de tirar deles, podem ter certeza. A riqueza caminha, ela tem pernas. A riqueza caminha. Eu posso trabalhar muito para deixar para os meus herdeiros. Daqui 5, 6, 7 gerações eu volto, reencarno no seio dessa família, passando as maiores privações. Cadê a herança que eu deixei? Eles não tinham direito, eles não tinham merecimento, eles ainda não tinham maturidade para cuidar dos talentos materiais do Senhor. O coitadinho do servo, que o único talento que ele achava que tinha foi tirado dele, foi lançado nas trevas exteriores, agora todo mundo já sabe o que é esse planeta inferior. Planeta de trevas, planeta de dores, planeta de ranger de dentes, planeta de pranto. Para quem não conseguiu multiplicar os talentos que Deus deixou. Meus queridos, estou vendo todo mundo olhando para mim com o olho arregalado. Não é ruim isso. Isso é bom. Isso é muito bom. É bom que nós saibamos que a matéria não nos pertence e que ela se destrói, ou por outra, se transforma. Certo? Porque eu não me apego a ela. Eu não preciso enterrar meu talento com medo. Eu não preciso construir
uma casa-mata com medo de um terremoto, eu não preciso construir um abrigo subterrâneo com medo de uma chuva ácida. Eu tenho um colega que está fazendo uma provisão de alimentos, como é que chama? Que não estraga? Imperecíveis. Por conta dessas profecias que dizem que o ar vai ficar irrespirável, que o planeta vai ficar inabitável, que isso, que aquilo. Então, ele já está fazendo essa provisão. Ele está acreditando nos falsos profetas. Porque não adianta, gente. Não adianta. Se eu tiver que sucumbir, não tem abrigo subterrâneo que vai me fazer sobreviver. Todo mundo tem que deixar o corpo na terra. O que interessa para nós somos nós espíritos, não o meu corpo. Assim, eu sou um espírito vivendo uma experiência material agora. Eu não sou uma matéria abrigando um espírito. Eu sou o espírito, eu não sou o corpo. A gente fala assim, o meu espírito, a minha alma, nada disso. É como se eu tivesse um escravo, né? Esse espírito é meu escravo, é o meu espírito. Não, é o meu corpo, que também não é meu, me foi emprestado, mas tá. A gente também tem um vocabulário meio escasso, né? Então eu sou o espírito vivendo uma experiência de matéria. É uma experiência rápida. É um piscar de olhos e acabou. Quem aqui nunca pensou, meu Deus, eu já estou fazendo 40 anos, parece que foi ontem que eu estava no primário, sei lá como é que era o nome do negócio. Na época, no meu tempo era primário. Então passa muito rápido mesmo a experiência. Quantas outras nós já vivemos? Eu não faço a mínima ideia, mas me conhecendo do jeito que eu me conheço, no mínimo 1000 eu já vivi. Eu sou um espírito endurecido, difícil de aprender. Bem difícil de aprender. Eu só fui aprender quando o espiritismo veio com uma faca afiada e disse cascar. Porque a minha casca era aquela carapaça de jabuti. Não explica nada por ali. Só com uma faca quente mesmo para conseguir descascar. E aí eu começar a aprender, e aí eu começar a entender, e aí eu começar a perceber o exterior como uma criança, quando começa a perceber que ela e a mãe não são a mesma criatura. Aí existem outros, né? É isso que a gente tem que perceber. O que são os nossos talentos? O principal deles, o maior talento que Deus deixou para nós. Alguém tem uma ideia? Pode falar, porque todos são maiores. O corpo. Mais algum? Um dos maiores talentos que Deus deixou para nós, a mediunidade. Todos somos médiuns. Todos somos. Se eu não vejo, se eu não enxergo, se eu não falo, se eu não escuto, se eu não sinto os espíritos, a minha mediunidade está transmitindo a minha energia que vai alterar qualquer coisa no sistema, porque a Terra é redonda, lá do outro lado. E vai fazer a volta, e a minha mediunidade vai atrair de volta para mim, com todos os processamentos pelos quais essa energia passou. Então, sim, somos todos médiuns. Alguns enxergam, alguns escutam, alguns sentem, alguns cheiram, mas 90% de nós aqui somos médiuns de energias. Estamos nessa constante troca energética no planeta. Isso é mediunidade. E quando eu aprendo a dominar essa irradiação e essa absorção de energia, eu começo a educar minha mediunidade. Eu passo para um próximo passo. Mas isso é longe. Eu tenho que ter muita disciplina, muita força de vontade, muita doação e resignação para fazer isso. Ok? Até aqui? Então, eu acho que eu perdi a última folha da minha cola, falando sobre os nossos talentos. Falei da mediunidade. Um outro grande talento que Deus nos deu, que nós temos que aprender a usar, é o livre-arbítrio, é a minha liberdade de escolha. Ela tem que ser multiplicada, como qualquer outro talento, quando eu respeito a liberdade de escolha do outro.
quando eu aceito a escolha do próximo. E a melhor forma de treinar isso, a aceitação da escolha do próximo, é a maternidade. É eu admitir que meu filho e a minha filha cresceram e eu tenho que aceitar as escolhas estapafúrdias e malucas que eles fazem na vida. Porque eu também faço as minhas. E também fiz nessa idade. Aí vem os outros talentos que são os mais comuns, que a gente mais conhece, que são os talentos profissionais. Né, da medicina, da ciência, a educação. Por exemplo, um criminoso que assassinava as vítimas com uma faca. Depois que ele aprende, depois que ele desencarna, depois que ele entende tudo, resolve e volta, ele volta como um cirurgião. Ele usa agora o mesmo instrumento que ele usava para ceifar a vida, hoje ele usa para salvar. Ele está multiplicando o talento dele. Porque através desse talento, ele está restituindo, ele está resgatando, ele está reparando, ele está ajudando, coisa que jamais passava pela cabeça dele. Evoluindo, isso mesmo. Um gênio do mal, que arquitetava os planos assim mais escabrosos e tenebrosos, com uma inteligência assim afinada, volta hoje como um grande cientista, que descobre uma penicilina, que descobre a cura da AIDS, do câncer, que nós já temos por aí a caminho. Ou uma pessoa que ensinou coisas assim não tão iluminadas para outras, né? Como eu já contei a história aqui da mulher que ensinava meninas muito novas a se prostituírem, a seduzirem, né? A fazerem sua fortuna em cima disso, pode voltar como uma professora. Um professor vai estar multiplicando. As benesses que ela lança com esse talento que ela tem é uma multiplicação do talento dela. Porque ela está usando isso para mudar muita coisa no sentido do bem, ao invés de enterrar o talento. Só eu que uso e fica enterrado lá. Essa é a multiplicação dos talentos. Nós conhecemos exemplos de pessoas assim, que multiplicam os talentos, que usam os seus talentos a favor do próximo. Conhecemos. Zilda Arnes, Madre Teresa, Chico Xavier, quem mais? Jesus, mas Jesus não vale, né? Desculpa. Papa Francisco, Gandhi, Francisco de Assis, Irmã Dulce, mas nós temos outros. Os grandes desconhecidos da humanidade que anonimamente usam seus talentos só a favor do próximo, que fundam creches, que constroem asilos, que abrem suas casas para recolher usuários de droga, que a família já não suporta mais, não teria mais como ficarem juntos, porque ia acontecer uma desgraça. Como essa pastora da tese lá em Alexandre. Esses são multiplicadores do talento. Então vejam vocês, não precisa ser famoso. Se a gente se compara com Chico Xavier, Madre Teresa, com a Zilda Arnes, poxa, dá um desânimo, né? Que parece que eles já nasceram assim. Então vamos, gente, pensar que nós, como pessoas comuns, entre aspas, que eles também são, também podemos usar os nossos talentos. Todo mundo tem, no mínimo um, viu? Que esse senhor que saiu viajar em terras longínquas e deixou talentos, quem era esse senhor? Jesus. Ele veio, ele ensinou, ele deu os talentos, ele foi embora e falou, eu vou voltar. Como diz aquela música do Roberto Carlos, ele vai pisar nos mesmos campos onde ele pisou. Ele vai colher as flores que ele semeou. Eis aí os talentos, eis aí o Senhor, eis aí o mundo de trevas exteriores. Que fica bem claro agora, esse sermão profético, essas parábolas das 10 virgens e dos talentos do sermão profético,
falam exatamente da transição planetária. Muito obrigada. Fique com Deus, um beijo na alma. Vamos fazer uma oração agora para encerrar a palestra. Que a gente já vai ser chamado para o espaço. Tá? Eu só peço que depois da oração, quando acender a luz de novo, todo mundo se mantenha nos lugares e aguarde ser chamado para o espaço para o atendimento. E aí a gente pode conversar. Baixinho para não atrapalhar o trabalho. Tá? Falou do encerramento do retrato? Ali. Mestre, nosso coração fica tão grande em amor e gratidão quando nós aprendemos um pouquinho mais a respeito do teu ensinamento. Quando nós entendemos, Mestre, o que o Senhor quis nos dizer. E agradecemos mais uma vez pela tua paciência, pela tua resignação em vir até nós, quando nós é que deveríamos ter ido até o Senhor. Obrigada a Deus, Pai Celestial, por esta casa de amor, de luz, de aprendizado. Obrigada, amorosos Espíritos e mentores da casa, por nos permitirem estar aqui, abençoados por esses eflúvios de amor e saúde nos quais vocês nos envolvem. Envoltos por essa gratidão, por esse amor, por essa sensação maravilhosa de presença, vamos rezar a Deus na nossa prece de gratidão, aquela de Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Assim seja. Bom, meus queridos, então funciona assim. Depois da palestra, a gente faz o encerramento do evangelho. E enquanto se realiza os passos agora, que vocês serão chamados, né, pelo painel, né? Enquanto se realiza os passos, nós temos duas coisas a fazer. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira falar com o nosso irmão, então fica liberado esse horário. E então a gente canta. Eu tenho aqui essa parábola do Senhor que você contou, ela é parecida com a parábola do filho pródigo, né? Uma parte dela, né? Porque o filho pródigo também, ele vai, o pai dá a herança para ele e ele volta sem, né? As parábolas de Jesus todas falam a respeito do desapego à matéria. Porque ele veio para ensinar isso. Ele veio para um povo que era essencialmente matéria, que cultuava bezerros de ouro, que vendia seres humanos. Tudo para eles era matéria. Tudo tinha um valor pecuniário. Nada era da alma. Então todas elas realmente falam a respeito do desapego da matéria. Legal.
Só repete a pergunta dela, porque as pessoas... A pergunta da sabem nossa o que irmã ela foi a pergunta. seguinte: por que os usuários de droga têm que passar por esse sofrimento todo, né, a harmonia das famílias? Por que está crescendo tanto isso, né? Porque nós estamos nos estertores do desespero. É o fim de um ciclo, como Jesus falou. São as dores que vêm, as que são necessárias que venham para separar os que ficam dos que vão. Né? Na verdade, os que vão são os que vão para o mundo inferior. Né? Aqui é que vai se tornar um mundo melhor. Por que eles passam por isso? Pela escolha deles. São espíritos endurecidos na teimosia ainda. Eles são apegados à matéria, aos prazeres do corpo. A droga dá muito prazer no momento que está usando. O crack dá um prazer indescritível que nenhuma outra droga hoje foi capaz de proporcionar. Tanto que o usuário de crack não sente falta nem mesmo de experiências carnais. Porque o crack se sobrepõe a tudo isso. O prazer que ele é uma coisa assim, é momentânea. Oi? É o alimento. Substitui até o alimento. Então, assim, ele é uma droga que quando ele inala, ao contrário da cocaína, da heroína, em questão de segundos ele atinge o sistema nervoso central. Em questão de segundos. Porém, o efeito também dura segundos. Aí uma questão de minutos, 3, 4, 5 minutos no máximo. E como é uma droga muito barata, compra por R$110 uma pedra de crack, a droga é um desses exemplos que eu falei a respeito desses grandes gênios que inventam, descobrem remédios, descobrem pílulas, descobrem tratamento. A droga é uma criação desses grandes gênios, só que eles trabalham para o mal. O objetivo deles é que você não evolua. Por isso que